Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 5 do nosso curso de Análise Sintática 2 e hoje nós veremos aí as orações subjetivas, orações subordinadas subjetivas, tá? Bom pessoal, as subordinadas subjetivas elas fazem parte aí das orações substantivas. Nós já vimos por que são chamadas de orações substantivas, tá? E hoje veremos aí por que são chamadas de subjetivas. Pois bem pessoal, o nome subjetivo quer dizer sujeito, ou seja, é aquela oração que desempenhará aí uma função de sujeito quando dentro de um período ou de um texto, de uma oração, né? Quando junto de uma perto aí de uma outra oração. Pois bem, pessoal, tá aqui. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Já vimos por que é oração, né? Porque tem verbo. Já vimos por que é subordinada, porque está subordinada à oração principal. Já vimos por que é substantiva, né? Porque o objeto direto, o predicativo do sujeito, o complemento nominal, esses termos todos aí têm uma função substantiva. Agora vamos ver por que é subjetiva. O termo subjetivo, pessoal, quer dizer sujeito. Então nós temos aqui, tá, nessa primeira oração, o seguinte: a sabotagem do carro foi comprovada. Tá? Fazendo a análise sintática dessa oração, conclui-se que a sabotagem do carro é o sujeito dessa oração. Tá? E foi comprovado, nós temos aqui uma locução verbal. Então nós temos a estrutura sujeito e locução verbal. Ou seja, sujeito, verbo, complemento do verbo e o seu adjunto, que é a ordem natural da oração na língua portuguesa, né, das orações aí. Mas esse termo grande aqui, pessoal, aqui dentro não tem nenhum verbo. Tem verbo aqui? Não tem. Então eu não posso chamar isso aqui de oração. Eu vou dizer que isso aqui, né, fazendo análise sintática, vocês já sabem fazer, é o sujeito dessa oração. Então eu tenho aqui uma oração, apenas uma oração, tá? Essa é a análise sintática dessa oração. Agora, numa oração do tipo como essa aqui, ó, aqui embaixo, foi comprovado que o carro foi sabotado. Opa, agora eu já tenho uma outra estrutura. Eu tenho aqui, ó, foi comprovado, né, uma locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, ou se fosse um verbo, né, eu teria que ver qual é o sujeito dessa locução verbal, como aquela ali. O sujeito dessa locução verbal é a sabotagem do carro. Né? O sujeito está ali. Agora, eu tenho aqui foi comprovado, né? Uma locução verbal também. Qual é o sujeito desta oração aqui, pessoal? Ora, vamos desenvolver, vamos analisar, vamos ver toda a oração e a gente percebe que aqui a gente tem uma outra locução verbal que equivale ao verbo. Né? E aí eu tenho uma estrutura aqui, ó, que o carro foi sabotado, né? É uma estrutura inteira. Observe que se eu colocasse na ordem direta, ia ficar que o carro foi sabotado, foi comprovado. Tá? Sujeito, verbo, ou seja, aqui eu tenho uma oração inteira que funciona como sujeito dessa locução verbal, tá? É uma oração inteira, por quê? Porque tem o verbo ali, ó. Isso tudo funciona como sujeito desta oração. Então eu tenho uma oração porque tem verbo, tá? Subordinada, tá, pessoal? Porque ela está subordinada à oração principal, tá? A substantiva, pessoal, porque ela tem uma função substantiva. Aliás, ela é oração, subordinada, substantiva, porque ela tem uma função substantiva. Como assim substantivo? O sujeito ele tem uma função nominal, uma função de substantivo, tá? É oração, subordinada, substantiva, e ela é subjetiva por quê? Porque isso tudo aqui, pessoal, funciona como sujeito dessa locução verbal aqui, de foi comprovado. Então, observa-se que não é a mesma estrutura que aqui. Aqui eu não tenho o verbo. Então eu vou dizer que isso aqui é um sujeito. Agora aqui eu já tenho o verbo, né? Ó, locução verbal, foi sabotado. Tá ali. É uma locução verbal inteira, tá? E foi comprovado seria a locução verbal desse sujeito. Que o carro foi sabotado, foi comprovado. Seria a ordem direta, tá? Agora, as orações subordinadas, tá, substantivas, elas são introduzidas por conjunções integrantes. A gente já viu na aula de conjunção, né? O que é uma conjunção integrante? Está aqui o que. Mas também pode ser o se. Observe essa estrutura. Não foi comprovado se o carro foi sabotado. A oração se divide aqui, tá? Aqui, ó, uma oração e aqui eu tenho a outra oração. Ou seja, não foi comprovado se o carro foi sabotado. Observe que eu tenho aqui a locução verbal
isso tudo aqui é uma coisa só, né? E isso aqui, pessoal, é sujeito desta oração aqui. Ou seja, colocando na ordem direta, se o carro foi sabotado, sujeito, não foi comprovado. Seria aí, né? Foi comprovado o verbo. Sujeito, verbo, complemento do verbo e seu adjunto. E assim por diante. Então eu tenho aqui oração, subordinado, substantivo, subjetiva, dessa locução verbal. E aqui também a mesma coisa, oração, subordinado, substantiva, subjetiva, dessa locução verbal aqui. Aqui tem um advérbio de negação, tá? Então isso aqui, pessoal, seria a oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Agora, ela tem algumas características aí, que a gente já vai ver. As características das orações subordinadas substantivas, tá? Tá aqui, pessoal. Ó, ela funciona como sujeito da oração principal, que é o que a gente viu ali anteriormente. Ela é construída geralmente com verbos na terceira pessoa do singular, ou seja, esses verbos aqui, ó, ser, constatar, constar também, acontecer, preocupar, convir, esperar, saber, provar, decidir, enfim, esses verbos aí na terceira pessoa do singular. Às vezes é construída com o pronome apassivador se. Gravem essas características das orações subordinadas substantivas subjetivas, que é aquela que funciona como um sujeito da oração, tá? Então, observe o seguinte, pessoal, nós temos aqui outra coisa, constatou-se que conseguiremos passar no teste. Ó, eu tenho um termo aqui, ó, constatou-se. Isso tudo aqui, pessoal, é um verbo. Qual é o sujeito desse verbo? Aí eu tenho que prestar muita atenção, tá? Observe que nós temos aqui, ó, conseguiremos passar. Isso aqui é uma locução verbal, não é? Agora, essa estrutura toda aqui, que é introduzida pela conjunção integrante que, tá? Observe que isso aqui é o sujeito dessa oração aqui. Porque se eu colocar na ordem direta, olha como é que vai ficar. Que conseguiremos passar no teste, constatou-se, tá? Então dá pra ver que isso tudo aqui, galera, é o sujeito desse verbo aqui, tá? Do verbo constatar. Só vocês verem que vocês vão conseguir. Agora eu coloquei na ordem direta, para que vocês percebam melhor. Então eu vou dizer que isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ó, sujeito, mas a gente diz que é subjetiva, tá? Tem uma função de sujeito daquela oração. Observe o seguinte, esse constatou-se, que isso aqui é um pronome apassivador, tá? Eu posso trocar esse constatou-se por foi constatado, como a gente viu lá na voz passiva, e ficaria a oração dessa forma. Que conseguiríamos passar no teste, foi constatado. Pronto, matei a charada, tá? Aqui, ó, todo sujeito que conseguiremos passar no teste, e aqui, ó, a locução verbal desse sujeito aqui. Eu não posso dizer que é um sujeito, por quê? Porque tem verbo aqui. Isso tudo funciona como sujeito daquela locução verbal. Olha o que eu tenho aqui na segunda. Na próxima oração, tá? Ó, foi constatado, colocando na outra ordem agora. Aqui está na ordem direta, sujeito, verbo. Aqui está o contrário, porque eu posso trocar, né? Isso é uma característica da análise sintática da língua portuguesa. Ó, foi constatado que conseguiremos passar no teste. É a mesma coisa. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. E aqui o verbo, né? Que no caso está aí, verbo ser mais o particípio, tá? Tem o ser e tem o pronome passivador ser, né? E tem aqui a passiva analítica e a passiva sintética, como a gente já viu, tá? Da mesma forma, mas em todas elas nós temos aqui orações subordinadas, substantivas, subjetivas, orações com função de sujeito dentro da oração. Tá, pessoal, agora eu vou mexer um pouquinho com a cabeça de vocês. Que estrutura que nós temos aqui na próxima? Ó, ele constatou que conseguiremos passar no teste. Oração subordinada, substantiva, subjetiva? Opa, olha o cuidado que tem que se ter. Que conseguiremos passar no teste, ele constatou. Opa, é subjetiva. Não, galera, não é. O que eu tenho aqui, ó? Foi constatado, constatou-se e constatou-se. Dentro desses verbos, né, dessas locuções verbais, digamos assim, nós temos o sujeito. Tem o sujeito aqui? Não, o sujeito está aqui. Tem o sujeito aqui? O sujeito está aqui. Tem o sujeito aqui dentro dessa locução verbal? Não, o sujeito está aqui, a gente percebe. Tem o sujeito aqui? Não, o sujeito está aqui. Agora, observe que a estrutura que eu tenho aqui
ele constatou. Qual é o sujeito aqui? Tá aqui, galera, sujeito, ele constatou. Se o sujeito tá aqui, impossível dizer que aquilo ali é o sujeito, porque o sujeito já tá aqui. Aqui eu não consigo achar o sujeito, nessas aqui de cima, tá? Agora aqui, ó, ele constatou, opa, o sujeito tá aqui. Se o sujeito tá aqui, obviamente aquilo ali não é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Porque a subjetiva ela tem uma função de sujeito. Então isso aqui não pode ter uma função de sujeito, porque o sujeito já está aqui. Que função tem, que diacho de função tem isso aí? Ele, sujeito, verbo constatou. Observe que conseguiremos passar no teste, ó, diz respeito ao verbo constatar. Conseguiremos o quê? Que é um verbo, né? Um verbo aí, ó. Verbo transitivo direto. Então isso aqui, pessoal, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ah, qual é a diferença? O sujeito está aqui. Se o sujeito está aqui, ó, ele constatou. O sujeito do verbo constatar a ele, aquilo lá não pode ser subjetiva. Nas outras vocês não encontram o sujeito nos verbos. Com certeza, essa é a grande diferença entre a subjetiva e a objetiva direta. Cuidado, muito cuidado, tá? Por isso que a gente chama aí de análise sintática, tá? Tem que ter um raciocínio lógico para entender, senão a gente não entende mesmo, tá? Olha aqui, pessoal, outras estruturas: oração subordinada, substantiva, subjetiva. Convém que sejamos humildes. Observe que eu tenho o verbo aqui, o verbo convir. Cadê o sujeito desse verbo? É ele, ó. Muita gente faz isso. Ele convém que sejamos humildes? Não tem nada a ver. Não é ele que está praticando a ação. A gente percebe aqui, pessoal, tá? A gente percebe que esse que sejamos humildes aqui é o sujeito do verbo convir, tá? Então é que sejamos humildes, convém. Isso aqui tudo é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá ali do verbo convir. Espera-se que ninguém vá embora. Observe, qual é o sujeito do verbo esperar aqui? Espera-se. Não sei. Qual é o sujeito? A oração inteira, que ninguém vai embora, é o que se espera. Né? Espera-se. Né? Só colocar ao contrário. Então, verbo convir, verbo esperar, só para que vocês vejam que tem outros verbos. Verbo ser. Tá? É preciso, né, formando aqui uma locução verbal, que estejamos preparados. Ou seja, que estejamos preparados é preciso. Agora não vão achar que isso aqui é um verbo ser, um verbo de ligação. Porque isso aqui, ó, é uma locução verbal. Tá? Junto com o verbo ser, não vão confundir com a predicativa. As subjetivas, pessoal, em geral elas vão começar assim, ó, com os verbos na terceira pessoa, tá? Depois a gente vai ver a diferença da predicativa, que o verbo de ligação vai estar no meio. Tem que ter todo cuidado. E aqui é a mesma coisa, ó, consta que eles já saíram. Ou seja, que eles já saíram, consta, na ordem direta. E eu não tenho o sujeito do verbo constar aqui, não é ele consta, tá? A gente... Logicamente, lendo, a gente percebe que não é ele consta que eles já saíram. Não tem nada a ver. Fica ilógico, tá? Eu já percebo que isso aqui é sujeito disso aqui. Então, prestem muita atenção que as subjetivas, em geral, tá, elas começam assim. Com esse verbo na terceira pessoa, tem esse ser aqui, tá? E qual é a dica? Vê esses verbos, tá na terceira pessoa, vê se já tem sujeito ali. Se não tiver sujeito aqui, obviamente o sujeito está lá. Se tiver sujeito aqui, é porque aquela pode ser a objetiva direta. Então o cuidado que se deve ter é este, tá? Tá aqui, galera. Constatou-se pelas últimas pesquisas, antes de os jogos começarem, que o Brasil seria campeão. Isso aqui já é importante vocês fazerem. Análise sintática aí do período composto, tá? Olha, eu tenho aqui um período grande, tá? Inteiro. Eu tenho aqui uma oração. E que tipo de oração eu tenho aqui? Ah, eu vou ter que analisar. Observem bem, tá? Isso eles vão fazer aí nos concursos. Tá aqui, pessoal. A oração tá aqui, ó. Constatou-se que o Brasil seria campeão. Essa é a oração. Eles colocaram pelas últimas pesquisas, através das últimas pesquisas, antes de os jogos começarem. Adjuntos adverbiais. Eles vão jogar com isso. Eles vão colocar parte da oração aqui, a outra parte lá no final. Vocês têm que ler. Constatou-se o quê? Que o Brasil seria campeão. Mas eu não posso confundir com uma objetiva direta, porque não tem sujeito aqui. Isso aqui é sujeito disso aqui. A oração, na verdade, é isso aqui, ó. Constatou-se que o Brasil seria campeão. Né? Eu consigo perceber isso. E aí a ordem direta seria que o Brasil seria campeão
constatou-se. Primeiro que o Brasil seria campeão e depois constatou-se. Sujeito, verbo. Todo cuidado é pouco. Claro que eu coloquei até um trecho pequeno, vocês poderiam aumentar mais isso aqui. Aqui caberia outros adjuntos nominais, mais algumas coisas. E o constatou-se aqui o que o Brasil lá no final. Vocês vão ter que desmembrar isso aí. É isso que eles fazem aí com as orações. Tá, pessoal? Eu espero ter nos ajudado. A gente vai ver as outras orações, a objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, positiva. E aí, quando a gente terminar, lá no final, vocês vão ver que uma é bem diferente da outra. Tá ok?